Quais são as provas que a reencarnação existe? Tudo na vida e no universo são ciclos de começo e fim, de dualidades e polaridades, dia e noite, verão e inverno, atividade e repouso. Então, uma das provas que a reencarnação pode existir é que, se a gente olhar para o universo, a gente vai ver que tudo são dualidades, tudo são polaridades. A gente consegue ver isso. Isso não é... A gente consegue entender que existe dia e noite, que são duas polaridades. A gente consegue entender de inverno e verão, que são também duas polaridades de uma mesma natureza, vamos supor. E atividade e repouso. A gente sabe que existe atividade e repouso. A gente sabe que a gente está aqui durante o dia ativo, vivendo nossa vida, trabalhando, e que à noite a gente está dormindo, descansando, para que no próximo dia a gente possa recuperar as forças e trabalhar. Então a atividade e repouso existe. Então sim, a lógica que a reencarnação pode existir são essas dualidades da vida, são esses ciclos da vida, do universo que a gente consegue entender que existe. E que acontece a mesma coisa com o espírito humano, que a gente, entre uma vida e outra, a gente descansa também. É como se, durante essa vida que a gente está vivendo, a gente está ativo, a gente está em atividade, é como se fosse o dia. E quando a gente morre, né, e esse é um descanso, é como se fosse um tempo de repouso, de descanso, como se estivesse dormindo. A analogia de como se a gente estivesse dormindo na nossa vida normal, para que depois a gente possa viver um outro dia com energias renovadas. Então, quer dizer, como se a gente, depois da morte, a gente descansa um pouco para voltar de novo em outra vida com as energias renovadas. Então é isso que os ensinamentos espirituais, filosóficos e também de religiões falam sobre a reencarnação, que ela serve também como um ciclo de atividade e repouso, assim como todo o universo é atividade e repouso e são polaridades. Então, que entre uma vida e outra precisa de repouso, entre uma vida e outra precisa de descanso. Então, a reencarnação, um dos mitos da reencarnação é que a reencarnação você morre e já reencarna em outra pessoa. Sei lá, reencarna em alguém da sua família, ou reencarna em alguma criança que já está... Não é assim. A reencarnação, na verdade, ela demora. A reencarnação, todo mundo que morre não renasce imediatamente anos depois. Não, demora muito, a pessoa descansa, o espírito entra em repouso, vamos supor assim, né? E aprende muitas coisas do outro lado da vida ali, aprende muitas coisas, recapitula muitas coisas sobre a vida, sobre as coisas ruins e boas que fez, paga pelas consequências. O inferno e o céu, eles não é que eles não existem, né? Da forma como a religião cristã, outras religiões falam que o céu existe. Mas existe uma coisa análoga a isso, né? Isso é uma referência da verdadeira lei cósmica sobre o karma e o dharma, né? Que também do outro lado você sofre as consequências do que você fez durante a sua vida. Então essa é uma das lógicas sobre a reencarnação, né? A parte da atividade de repouso. Provas que a reencarnação existe. Aprendizados e evolução não acontecem se você continuar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e tendo só um único ponto de vista. Então isso aqui foi mais ou menos o que eu já tinha falado nos slides anteriores, né? Que a evolução, o aprendizado, ele não acontece se você ficar parado no mesmo lugar. Você tem que ter observações diferentes, tem que olhar por ângulos diferentes. Se você só tem um ponto de vista, você nunca vai aprender. Então, vamos supor que você está parado numa paisagem, olhando para uma paisagem, e você só vê um barco lá no fundo da paisagem do mar ali, e você acha que o barco só faz aquele movimento, porque você só está vendo de um ponto. Você fala, o barco ele só vai daquela direção para aquela direção, e não faz mais nada, porque eu estou vendo aqui. Mas se você for em outras direções, se você começar a ver o barco de outras direções, você vai ver que o barco ele vira um pouco, ele faz aquele negócio, o barco passa por baixo de alguma coisa, ou passa por cima de algo, e faz outro movimento. Então você consegue entender que se você olhar em pontos diferentes, visões diferentes, você consegue ver que faz outros movimentos. Que aquilo não é muito... aquele barco, vamos supor, não era tudo aquilo que a gente estava pensando. Isso acontece também quando a gente olha para as estrelas, né? Quando a gente olha para as estrelas, para o universo, se a gente olhar só de um único ponto, a gente vai achar que aquela estrela só passa daquele jeito ali, naquele movimento, naquela direção do céu. Mas se a gente olhar em outros pontos do planeta, aquela estrela tem um outro movimento, por exemplo, né? Então a gente consegue, em outros pontos de visão, a gente consegue entender aquilo que a gente está observando. Então é isso que eu quis dizer aqui sobre que a evolução e os aprendizados não acontecem se você continuar parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e tendo só um único ponto de visão. Então se você tem que ter pontos de visão diferentes, você tem que ter visões diferentes, você tem que aprender de forma diferente, você tem que estar no papel da outra pessoa, você tem que estar dentro, da consciência daquela outra pessoa para aprender o que ela está passando. Você nunca vai saber de verdade, de fato, o que é sofrer alguma coisa, ou o que é passar fome se você nunca passou fome, o que é
passar frio ou morar na rua se você nunca morou na rua, sabe assim? Você só aprende coisas quando você está na pele. Porque quando você, só aprender, por estudar, por ler, porque pessoas que passou por isso falaram para você é uma coisa. Você pode admitir, beleza, isso acontece. Mas você nunca vai saber de verdade se não estiver na carne, se aquilo não for vivenciado por você. Então essa é a lógica que a reencarnação, né, possa existir, porque tudo precisa de um ponto diferente, tudo precisa de ver de formas diferentes para que você possa entender aquilo.